hoje seria a Yasmin, filha do Hernani, não como Costa. Não é a Yasmin Madeira, é a Yasmin Costa, não é? Tem duas que falam aqui. Então ela não pôde vir e o nosso Afrânio vai fazer o estudo da noite, certamente cheio de conceitos, como falei na prece, espíritas, e vamos prestar atenção, com respeito, com desejo de aprendizado, e envolver o nosso companheiro em bons pensamentos e em preces para recebermos o melhor. Bem, meus irmãos, muito boa noite. É lamentável que a Yasmin não tenha podido vir, né? Porque é uma jovem representante do movimento espírita, uma trabalhadora, trabalha com evangelização e tem uma palavra muito fluente. Pena que ela não possa estar conosco. Vamos tentar substituí-la, não com o mesmo brilho, mas vamos tentar substituí-la, trazendo uma passagem do nosso Evangelho para as nossas reflexões. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, a passagem evangélica está comentada no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Hoje a gente vai entender, ou vai relembrar, o alcance dessa expressão. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Em primeiro lugar, lembrar que essa frase, é a última frase da parábola do festim das bodas. Essa parábola do festim das bodas, ela é uma das últimas parábolas que Jesus nos deu. Ela faz parte, portanto, daquele momento que antecede a crucificação de Jesus. Fiz aqui algumas anotações. Ela está no capítulo 22, só para vocês terem uma ideia de que ela está no finalzinho do ministério de Jesus entre nós. Ela está no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. O Evangelho tem só 28 capítulos. E no capítulo 27, Jesus vai ser crucificado. No 26 ele é preso e condenado. A parábola está no 22. Então está no finalzinho portanto, do ministério de Jesus, dos ensinamentos que Jesus estava passando para nós. Por que Jesus nos falava tanto através de parábolas? Era muito mais simples ele nos chegar e dizer o que ele queria nos dizer de forma direta. Por que ele falava por parábolas? Eu vou ler a parábola daqui a pouco e vocês vão ver que é uma parábola, se nós não tivermos a luz da doutrina espírita para percebermos o alcance do ensinamento, nós vamos ficar assim, mas que parábola mais doida, né? Se nós não tivermos o conhecimento da doutrina, talvez a gente não entenda, ou tenha um entendimento completamente diverso do que Jesus quis dizer. Mas os espíritos comentam por que Jesus falava por parábolas. Isso a gente encontra na própria codificação. Na questão 627, os espíritos dizem que Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com tempos e lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então vejam que tem duas partes a colocação dos espíritos. Jesus falava frequentemente por alegorias e parábolas, porque ele se utilizava das figuras daquela época dele. Essa parábola do festim das bodas, ela retrata justamente uma celebração. Uma celebração, como nós temos as bodas, por exemplo, de núpcias, hoje na nossa sociedade. Naquela época, as bodas eram para celebrar um acontecimento que nós vamos ver aqui em seguida. Eu quero me fixar aqui nessa ordem. Agora, por que Jesus falava, se colocando, portanto, fatos da época dele? Para que fosse mais aceitável
as inteligências daquela época ele estava querendo transmitir, né? Depois os Espíritos vêm nos dizer que agora faz-se o momento que a verdade seja transmitida na sua integralidade. Os Espíritos vão nos dizer que esse é o papel da doutrina espírita, é tornar, descerrar esse véu que existe sobre o Evangelho, sobre algumas passagens evangélicas, e permitir que nós compreendamos efetivamente qual a mensagem que Jesus queria nos passar. Então, este é o papel da doutrina espírita em relação ao Evangelho. A doutrina espírita não tem apenas o papel de nos transmitir notícias do mundo espiritual, não tem apenas o papel de nos preparar para o retorno à vida espiritual. Ela quer também nos mostrar o que Jesus quis dizer, qual era a verdadeira mensagem de Jesus. E é o que nós vamos ver aqui nesta passagem. Espíritos também, como Emmanuel, também nos falam sobre as parábolas. Diz assim, as parábolas são sementes divinas que desabrochariam mais tarde. Está no livro Consolador, Emmanuel falando. Depois ele diz no livro Religião dos Espíritos que Jesus, falando por parábolas, evitava ferir a quem quer que fosse, porque a verdade ficava ali mascarada e ao alcance das inteligências e do amadurecimento de cada um. Então é interessante a gente perceber como é que Jesus nos transmitia os seus ensinamentos de forma assim, não tão clara, mas ao mesmo tempo, hoje, completamente visível para todos nós, graças à doutrina espírita. Então as parábolas são importantes, portanto, porque elas vão nos permitir hoje ter uma visão correta dos ensinamentos de Jesus. A parábola é a seguinte, para a gente não ficar prolongando muito. Está, portanto, em Mateus, no capítulo 22, versículos 1 a 14. Falando ainda por parábolas, porque essa é uma parábola uma das parábolas que Jesus contou nessa sequência. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus assemelha-se a um rei. Então eu vou colocar aqui no quadro alguns elementos para depois a gente elucidar. Ele fala no reino dos céus e ele fala num rei. Num rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos. Então, temos os servos aqui também. Outro elemento da parábola. A chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então, temos os convidados. Os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus porcos nutridos. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, vamos colocar aqui encruzilhadas. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Todos encontrados. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. As salas das bodas se encheram então, a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa
e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. E aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então essa frasezinha final aí é que Kardec escolheu para intitular esse capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Né? Então, legal a história. É uma história interessante, mas que coisa complicada se nós formos olhar sem a luz do Espiritismo, né? Então, o rei quer celebrar as bodas de núpcias do seu filho, né? Tem uma túnica de núpcias ali. Então, o casamento do seu filho, então ele manda chamar aqueles que tinham sido convidados previamente. Esses que foram convidados previamente, ao receberem os mensageiros que o rei manda ao encontro deles, os servos, né? São os mensageiros do rei. Esses mensageiros, eles são ignorados por esses convidados. Alguns convidados vão para as suas, sem se incomodarem, vão para as suas casas de campo. Outros para o seu negócio. Outros mandam matar os servos. E aí o rei fica brabo com aquilo, manda os exércitos exterminar todos esses que eram os convidados inicialmente, e manda que os servos, então, que novos servos, se dirijam às encruzilhadas, e nas encruzilhadas, então, façam o convite a todos que forem encontrados para que compareçam às núpcias. Começa a festa, lá no meio das núpcias, o rei chega e nota que um dos convidados não tem a túnica de núpcias. E diz: mas como você vem à festa e não tem a túnica de núpcias? Coloquem-no para fora, porque ele não pode ficar aqui dentro, porque está sem a túnica de núpcias. Então, uma festa de bodas, perfeitamente comum na época de Jesus, perfeitamente comum entre os judeus, mas os fatos revelam o quê? Às nossas vistas nesse primeiro momento. O que Jesus estava querendo dizer com essa história? Nós poderíamos tirar múltiplas interpretações. Kardec vem então nos esclarecer nesse capítulo 18. É bom que se diga que até o item 12 do capítulo 18, são os itens que nós vamos estudar, tudo o que está dito ali foi dito por Kardec. Depois começam as instruções dos Espíritos. Mas tudo que nós vamos falar aqui foi dito por Kardec. Então vejam só, na argúcia de Kardec, no item 2 ele começa a explicar esta parábola. Ele diz assim, ó: Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Essa é uma preocupação nos ensinamentos de Jesus. Fazer com que a gente percebesse que existe algo mais além da vida material que nós estamos vivendo. Então isso não é um privilégio da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela somente veio nos trazer mais elementos para que a gente compreenda a vida espiritual. A gente compreenda como é a vida espiritual, como é essa relação entre encarnados e desencarnados. Mas Jesus já dizia que existe um mundo espiritual. E nesta parábola aqui, a parábola do festim das bodas, o que ele está querendo nos dizer é isso. E Kardec vai começar a nos mostrar isso a partir do item 2 do Evangelho, do capítulo 18. Se nós começarmos a dar nomes aqui às palavras que nós encontramos, por exemplo, se nós dissermos que o reino dos céus, nesse contexto aqui, ele é o mundo espiritual, a gente vai começar a entender melhor.
Então Jesus está querendo nos dar notícias de que existe o mundo espiritual. É isso que Kardec vai falar. Eu estou só sintetizando a fala de Kardec de uma forma muito imperfeita, porque Kardec realmente é brilhante na sua argumentação. Mas, como o nosso tempo é curto e a gente quer passar a mensagem toda do capítulo, então eu vou simplificar, né? Então, quando ele fala em reino dos céus, nesse contexto aqui, ele está falando de mundo espiritual. Em outras parábolas, essa expressão reino dos céus, reino de Deus, seja lá como ela vier traduzida, ela pode ter outra conotação. O reino dos céus pode ser um estado de espírito que a gente tem, mas nesse caso aqui é o mundo espiritual. Quando ele começa a parábola dizendo que podia se comparar, né? O reino dos céus se assemelha a um rei que quer festejar a boda dos seus filhos. Ele está querendo dizer que o mundo espiritual se assemelha a essas bodas aí. E nós vamos entender por quê. Esse rei que está mencionado aqui é Deus. Esses servos são os profetas. Os convidados, os primeiros convidados, são os hebreus. As encruzilhadas, porque nas encruzilhadas se encontram os caminhos. Então, porque se encontram os caminhos, pessoas de todas as raças vão buscar as pessoas de todas as raças nas encruzilhadas. Por isso se fala em encruzilhada. Todos os encontrados, todos os gentios, todos aqueles que não são hebreus. Todos aqueles que não tinham sido convidados. E a túnica nupcial, Kardec vai nos dizer, nas palavras de Kardec, que a túnica nupcial é o coração puro e é cumprir a lei segundo o Espírito. Coração puro. Consciência tranquila, vamos dizer assim. Se nós lermos de novo a parábola agora, ela vai fazer sentido. Se nós lermos e substituirmos por essas expressões que Kardec colocou para nós, nós vamos ver. Então, o reino dos céus, quer dizer, o mundo espiritual, assemelha-se a um rei, quer dizer, a Deus, e querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os servos, despachou os profetas, a chamar para as bodas os que tinham sido convidados, o povo hebreu. Esses, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem da sua parte aos convidados. Preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus porcos. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e outros pegaram dos servos e mataram. O próprio Jesus é tido como profeta entre os judeus e foi morto, foi sacrificado. Quantos profetas foram sacrificados, vieram trazer mensagens do mundo espiritual e foram sacrificados? O festim das bodas está, então, disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e aos caminhos do mundo, então, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes, independentemente de nacionalidade. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu e a sala se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, quer dizer, retirai-o dessa região do mundo espiritual, que é uma região boa, né? Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então vejam, a mensagem de Jesus é que todos nós somos chamados ao mundo espiritual. Agora, para que nós possamos ir
para o mundo espiritual, para essa região espiritual, que ele chama de reino dos céus, essa região feliz do mundo espiritual, é necessário que nós tenhamos a túnica espiritual. E a túnica nupcial. E a túnica nupcial, ela tem que ser conquista nossa. Nós temos que conquistar a nossa condição moral para estarmos em regiões mais felizes no mundo espiritual. Então vejam só, Jesus ele coloca para nós o mundo espiritual, a existência do mundo espiritual. E ele nos deixa nas entrelinhas que nesse mundo espiritual nós vamos ter regiões felizes e vamos ter regiões de sofrimento. Para que nós possamos permanecer nas regiões felizes, essas regiões, onde no caso aqui estava sendo exemplificada com uma boda de núpcias, uma festa, com alegria, para que nós permaneçamos ali, a gente tem que ter o traje adequado. O traje adequado para nós, espíritos, é justamente a nossa conquista espiritual, a nossa reforma íntima, a nossa busca de nós nos transformarmos em seres humanos melhores do que somos hoje ou do que éramos quando entramos nesta encarnação. Então essa é a busca que Jesus nos mostra. Nós precisamos nos melhorar espiritualmente, porque somente aqueles que conseguirem fazer a sua melhoria espiritual vão poder permanecer nas regiões mais felizes do mundo espiritual. Se eu perguntar aqui para vocês, qual a região do mundo espiritual que todo mundo gostaria de ir ao desencarnar? Qual é que vocês gostariam de ir? Digam aí para mim. Hein? O pessoal vai falar, nosso lar, né? Nosso lar, é uma região legal, nosso lar. Mas a gente sabe, estudando outros livros da doutrina espírita, especialmente André Luiz, que nosso lar é uma região ainda muito próxima da Terra, é uma região, né, onde existem, na verdade, está muito próxima, né, do umbral. Na verdade, fica no umbral, né? Se a gente disser que o umbral é uma região que tem três níveis, digamos assim, né? Você tem um umbral mais próximo aqui da crosta, um umbral de mais sofrimento, você tem um umbral médio e você tem um umbral onde fica nosso lar, mas fica no umbral. Então, olha, sinto dizer a vocês que todos nós estamos desejando ir para o umbral, né? Normalmente a gente diz assim, eu quero ir para nosso lar como se a gente tivesse... E fala do umbral assim como se fosse, né? Umbral, pô, né? Como se o umbral fosse as trevas. As trevas não, as trevas são é uma região de mais sofrimento. O abismo é uma região de sofrimento, mas o umbral já é uma região não tão ruim assim. É uma região que eu não recomendaria, principalmente aquele umbral que está mais próximo dessas regiões trevosas. Mas nosso lar está no umbral. Então, nós temos um nível ainda de evolução espiritual tão inicial ainda, por isso que nós estamos encarnados aqui no mundo de expiações e provas, que nós desejamos ir para o umbral. Ir para o umbral, para nós, é uma grande coisa. Para uma região do umbral chamada nosso lar, que é uma região que nós aprendemos a admirar pelas obras de André Luiz. Mas nós temos que conquistar essa condição, esse direito de ir para o umbral. Vejam que o próprio André Luiz, que narra a história do nosso lar, ele, para ir para nosso lar, ele antes passou um período longo em regiões de sofrimento. Ele ficou 8 anos, segundo é relatado no livro Nosso Lar, em regiões de sofrimento, até que ele pudesse fazer uma prece e pôde perceber então junto de si um ser, que é o Clarencio, que veio buscá-lo da região em que ele se encontrava e levar para o nosso lar. E tudo isso por intercessão da sua mãe. A história de André Luiz é uma história muito bonita, que vale a pena ser lida. Então vejam, isso que hoje o André Luiz veio nos trazer através do nosso lar, na época de Jesus, Jesus já queria nos dizer, olha, existe uma região espiritual para onde todos nós vamos
vocês devem viver a vida material. É isso, em outras palavras, que Jesus estava dizendo. Vocês devem viver a vida material buscando a vida espiritual, uma vida espiritual melhor. Não devem ficar tão apegados às coisas materiais. Devem buscar as conquistas do Espírito. A túnica nupcial são as conquistas do Espírito. São as conquistas que nós temos que buscar nesta encarnação para irmos para umas regiões melhores. Talvez até para regiões melhores do que próprio nosso lar. Porque existem regiões acima de nosso lar. Então é isso que Jesus queria nos falar com essa parábola. Mas nesta parábola, pelo que Kardec vai falando, ele diz assim no final do item 2. Mas não basta ninguém ser convidado. Não basta de ser convidado para ir para o mundo espiritual. Diariamente nós somos convidados para ir para o mundo espiritual. Principalmente nós que somos espíritas. Falamos em morte o tempo todo. Falamos em mundo espiritual o tempo todo. Damos exemplos de companheiros que foram para o mundo espiritual. Não basta de ser convidado, nós estamos sempre sendo convidados. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, ante tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espiritismo. Aí no item 11 ele vai dizer assim: em razão dessa explicação, Kardec mostra-nos então que não é fácil entrar no reino dos céus. Então, não é fácil chegar a esta região do plano espiritual de felicidade. Essa região onde nós vamos dar sequência ao nosso aprendizado e onde vamos caminhar, né? E para isso, para ele mostrar que não é fácil entrar no reino dos céus, ele nos dá 2 ensinamentos. Kardec pega 2 ensinos evangélicos e adiciona a parábola do festim das bodas. A primeira delas é a porta estreita. Ele fala assim da porta estreita: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. Então, Kardec, comentando uma passagem evangélica, ele diz que larga é a porta da perdição. O que é isso? O que é larga é a porta da perdição? Quer dizer, a porta das facilidades materiais que nós temos hoje é muito maior do que a porta da salvação, que é uma porta estreita, porque a porta da salvação vai nos exigir que nós combatamos as nossas más tendências, para que nós possamos, portanto, chegar nessas regiões espirituais mais felizes. Então é isso que nós temos que procurar fazer nessa encarnação: fugir da porta larga, não enveredar pela porta larga e buscar a porta estreita. A porta estreita, ela vai nos deixar muitas vezes, vai nos levar por caminhos difíceis, caminhos que vão exigir sacrifício para todos nós. Mas essa porta estreita é a que vai nos proporcionar, no final da caminhada, vai nos proporcionar os ganhos que nós desejamos. Vai nos proporcionar essa entrada no reino espiritual, no mundo espiritual, nessas regiões mais felizes. A porta larga é fácil, é uma via asfaltada, a gente vai, é a via dos bens materiais, é a via das facilidades, e que muitas vezes nos privam de atitudes que devemos ter para conquistar a nossa melhoria espiritual. Devemos nos afastar dessa porta larga, a porta da perdição espiritual. Devemos buscar a porta estreita. Então, nossa grande dificuldade, o cara conclui, é viver o Evangelho. Conhecê-lo é fácil, o problema é vivê-lo. O problema é aliar teoria e prática. Isso eu lhes falo de cadeira ou de pé, né? Eu lhes falo, é difícil a gente conseguir colocar na prática essa teoria toda que a gente está colocando aqui para vocês. A gente não pode desistir, né? Nós
temos o costume de dizer que quando os espíritos chegam no mundo espiritual, desencarnados, né? Eles começam a dizer para nós, se eu soubesse, eu teria feito muito mais do que fiz. Tem um espírito chamado Irmão Jacob, né? O Irmão Jacob foi Frederico Figner, quando encarnado entre nós. Frederico Figner foi um trabalhador da doutrina espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Um homem, não apenas isso, ele foi um homem, ele foi divulgador da doutrina espírita, foi incentivador da mediunidade de Chico Xavier. Se não falha a memória, o Parnaso Além Túmulo foi editado graças à intercessão do nosso Frederico Figner, como presidente da Federação Espírita Brasileira. Bom, ele foi um homem, portanto, que, de todas as formas, ele se dedicou às obras sociais desenvolvidas pela Federação, um homem de muito dinheiro, um homem rico, mas que soube utilizar bem a sua riqueza. Para vocês terem uma ideia, quando ele estava com bastante idade, já prevendo que iria voltar ao mundo espiritual, porque essa é uma dificuldade que a gente tem. Quando a gente está com 20 anos de idade, a gente vê o mundo espiritual assim, lá distante, né? Poxa, 20 anos ainda. Mas o tempo vai passando, 40, 50, 60, o mundo espiritual vai chegando para perto da gente, porque a gente vai envelhecendo, né? Mas a gente vai custando a perceber que está chegando esse momento, né? Mas ele percebeu, e ele fez então o quê? Ele fez um testamento, e em testamento ele deixou para Chico uma vultosa importância, porque ele, numa conversa com o Chico, ele perguntou ao Chico quanto é que o Chico gastava aí com correios, com selos, né, para responder às cartas, a toda a correspondência que ele recebia. Porque Chico tinha isso, ele recebia a correspondência e ele fazia questão de responder às pessoas que endereçavam para ele alguma solicitação, que endereçavam para ele alguma mensagem. E ele gastava muito dinheiro, e Chico era muito humilde, do ponto de vista material, inclusive, ganhava pouco, era aposentado, ganhava pouco, como todos os aposentados de uma maneira geral, Chico ganhava pouco, né? E ele gastava o dinheirinho dele suado ali, ele gastava com essas correspondências. Então ele falou, Chico, quanto é que você gasta por mês em correspondência? Aí ele fez uma multiplicação lá, deixou uma importância enorme para o Chico. Quando ele desencarnou e foi aberto o testamento, né, uma das surpresas foi essa, ele tinha deixado uma importância grande para o Chico. E aí o Chico disse, o que eu faço com isso agora? Né? Porque o Chico era assim, né? Ele era completamente desprendido dessas coisas materiais. Realmente, ele não entrava pela porta larga, ele estava sempre na porta estreita. Então o Chico disse, o que eu faço com isso agora? E aí ele doou aquele dinheiro todo para a Federação Espírita Brasileira, e a Federação Espírita Brasileira, na época, fez aquele parque gráfico da rua Souza Valente, que hoje está desativado. Né? Então vejam vocês, né, que ele soube dar consequência à sua riqueza, inclusive mesmo depois do desencarne. Mas o Frederico Figner, irmão Jacob, chegou no mundo espiritual e no prefácio do livro, né, ele narra como é que foi a chegada dele no mundo espiritual, as dificuldades porque ele passou, apesar de tudo que ele tinha feito de bem, ele passou por alguns apertos no mundo espiritual, e aí ele vem dizer no prefácio justamente isso, se eu soubesse, eu tinha feito muito mais do que fiz. Então, todas essas lições que são colocadas aqui por Kardec, que são colocadas pelos Espíritos, é para que nós nos estimulemos e percebamos que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de crescimento espiritual. O conhecimento da doutrina é a teoria que nos falta. Temos que colocar em prática essa teoria. É difícil colocar em prática essa teoria. Eu trouxe duas historinhas aqui desse livro Almas em Desfile. Aproveitar, a capa, não sei se a capa mudou, do Hilário Silva. Esses clássicos da literatura espírita, o pessoal começa a deixar na prateleira agora, em benefício de obras mais recentes, que nem sempre têm a mesma qualidade destas obras clássicas. Esses clássicos merecem ser lidos por todos nós, inclusive pelos mais jovens. Eu diria que principalmente pelos mais jovens. Esse livro, Almas em Desfile, e o outro que eu vou falar também, A Vida Escreve,
São 2 livros de Hilário Silva. São 2 livros que são contos contados por Hilário Silva. Conto só pode ser contado, né? Então são 2 livros de Hilário Silva, nessa forma bastante interessante, são histórias curtas, né? E sempre com fundo moral. E eu selecionei 2 histórias aqui para nós mostrarmos essa dificuldade de aliarmos teoria e prática. Uma delas é essa aqui, ó, Falta de Caridade. Esse livro, os 2 livros são psicografados por Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Os 2 livros, né? Nos 2 livros, a primeira parte são as histórias psicografadas por Valdo Vieira, a segunda parte, as histórias psicografadas por Chico Xavier. 26 psicografadas pelo Valdo, 26 psicografadas pelo Chico. Essa aqui foi psicografada pelo Chico. Falta de Caridade. O templo espírita tinha dimensões pequenas, mas os amigos arranjaram um microfone. E Neves da Cruz, o orador convidado, falou para a grande multidão. Gente por toda parte, entupindo portas e abafando janelas. A maior parte dos ouvintes enfrentava a noite do lado de fora. Depois de belas considerações, em alta voz, Neves terminou. Caridade, meus amigos, todos podemos dar. Os mensageiros divinos acompanham todos aqueles que servem com amor. Fugir à caridade é cair na avareza. Viver na preguiça é cair no tédio. E avareza e tédio fazem as doenças sem cura. Bom, então o orador espírita, falando da tribuna com todo o conhecimento teórico que ele tinha, falando sobre caridade. Muito aplaudido, Neves retirou-se para o lanche na casa de amigos. E depois do lanche, o recolhimento no hotel para a viagem do dia seguinte. Fazia calor e sem sono, desceu a calçada e pôs-se a ler sob a luz da marquise. Nisso passa um velho esfarrapado e pede estendendo a mão magra como graveto de carne viva. Mão magra como graveto de carne viva. É a mão do velho que vem pedir. Uma esmola, pelo amor de Deus. Neves enfia a mão gorda e quente. A mão do expositor era gorda e quente. A do que foi pedir era mão magra e esfarrapado, né? Estava esfarrapado. Neves enfia a mão gorda e quente no bolso do paletó e, sentindo-se antecipadamente na posse da oferta, diz o mendigo, que os bons espíritos o acompanhem. O provável doador, no entanto, só encontra uma nota de R$50 como dinheiro trocado e desiste. Vendo que a mão vinha vazia, o ancião completou revoltado: e nunca o alcancem. Então ficou assim: que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem. A frase ficou sendo assim. Notando que estava sendo censurado, Neves torna a mergulhar os dedos no bolso. E o pedinte falou novamente encorajado: que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças. 50 cruzeiros, porém, no conceito de Neves, era muito, e a mão voltou sem nada. Ao perder a esperança, o velho acrescentou: que possam ser curadas, com doenças que possam ser curadas. Mas isso é uma injúria, disse Neves irritado. Quem ensinou o senhor a pedir assim, rogando em pragas? E o velho: hoje na casa espírita, um homem falou que os bons espíritos acompanham as pessoas caridosas e que falta de caridade faz as moléstias sem cura. Neves, ruborizado, sem dizer palavra, meteu a mão no bolso, arrancou a cédula de R$50 e deu-a ao velho, né? Então vejam como é difícil aliar a teoria para a gente. Ele passou o tempo todo falando de caridade, falando que nós deveríamos fazer a caridade porque ela evitaria as doenças, e o velhinho foi lá pedir e ele negou. No mesmo livro, né, psicografia do Valdo, nós temos a força do exemplo, né? Vou dar outro expositor espírita e aí vocês se coloquem na posição que vocês acharem mais conveniente. José do Espírito Santo é a força do exemplo, o nome dessa. Modesto espírita de Nilópolis, estado do Rio, falava à porta do centro a pequeno grupo de amigos. Sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Nisso passam 2 estudantes. Ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando. Você ouviu?
todo espírita é só fachada. Realmente fazem as coisas para inglês ver, disse o outro. Logo depois, os rapazes deparam com um infeliz mendigo, pálido e doente, sem paletó, camisa em frangalhos, pele à mostra. A tiritar de frio, estende-lhes a mão magra. Um dos estudantes dá-lhe alguns centavos. Notam então que José do Espírito Santo vem vindo sozinho pela rua. E um deles diz: olhe, lá vem o tal, aposto que não dará nada a esse homem. Sim, vamos ver. Afastemos um pouco, senão ele vai querer fazer cartaz. Os dois jovens ficaram escondidos na esquina um pouco adiante. O pedinte roga auxílio. José chega junto dele e o abraça fraterno. Em seguida, apalpa os bolsos e exclama: infelizmente, meu amigo, estou sem um níquel. Os jovens entreolham-se rindo. Um deles recorda: não disse? O espírita, quando eu se vendo a nudez do homem que tremia de frio, deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado. Sentiu a rua deserta. Num gesto espontâneo, tirou o paletó, dependurou a peça num portão de residência próxima, arrancou a camisa felpuda e seminu vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado. A seguir, após recobrir à pressa o busto nu com o paletó, disse com simplicidade: meu amigo, é só isso que tenho hoje. Volte aqui mesmo amanhã. E apressou o passo para a frente, enquanto o necessitado sorria feliz. No outro dia, os dois estudantes estavam no templo espírita ouvindo a pregação. É a força do exemplo, meus irmãos. Dois expositores, né? Dois espíritas com comportamento diferente. Um já mais preparado para esta lição que o Evangelho nos mostra, de que devemos aproveitar as oportunidades para o nosso crescimento espiritual, e outro menos preparado. Mas, enfim, recebeu a lição que tinha chegado até ele. Então, a porta estreita deve ser a porta que nós devemos buscar. É a porta da dificuldade. A gente pode falar de vários espíritos que fizeram a escolha correta, né? Eu relacionei aqui alguns deles. Paulo de Tarso, por exemplo, a escolha de Paulo de Tarso, depois de ser doutor da lei, de ser um homem culto, um homem respeitado no meio dos judeus, ele largou tudo para se dedicar à divulgação do Evangelho. Ele aproveitou o seu momento, porque todos nós temos um momento nas nossas vidas que é um momento decisivo, momento que vai nos abreviar sofrimentos, ou momento que vai alongar os nossos sofrimentos. A gente vê, por exemplo, que Paulo de Tarso, ele na estrada de Damasco, ele podia ter se revoltado e poderia ter seguido nas suas perseguições, mas ele naquele momento em que ele cai da sua montaria e ouve a voz de Jesus, naquele momento, ele entrega os pontos, como a gente diz, né? Ele pergunta a Jesus: o que queres tu que eu faça? E Jesus, então, o orienta a ir para Damasco e que lá aguardasse que ele iria mandar alguém ao encontro de Paulo. E a partir daí, nesse momento ele ainda era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tem uma vida totalmente dedicada à divulgação do Evangelho. Não fosse, hoje a gente pode dizer isso, não fosse a atuação de Saulo, depois Paulo, nós hoje talvez não conhecêssemos a doutrina cristã como conhecemos no Ocidente. Porque foi graças a Paulo que a doutrina cristã chegou até os romanos, e dos romanos espalhou-se por todo mundo, chegando até nós, né? Então é isso. Paulo é um desses exemplos. Nós podemos ter o exemplo do próprio Emmanuel, que teve esse seu momento decisivo, quando ele encontra com Jesus, no momento de muita angústia, porque sua filha estava com problemas de hanseníase. Ele encontra com Jesus, e Jesus pergunta: o que você quer de mim? Ele não tem coragem de dizer que quer a cura da filha, não tem coragem de dizer que seguiria Jesus. E Jesus, então, segue em frente, e Emmanuel deixa de aproveitar essa oportunidade de seguir Jesus, oportunidade que é aproveitada por Lívia.
Então, ao longo de nossas vidas, nós temos oportunidades de fazermos a nossa conquista espiritual. E a oportunidade nos é dada hoje pela doutrina espírita, o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Um outro ensinamento que Kardec extrai dessa parábola é essa aqui: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta nós dizermos que somos espíritas, que somos cristãos, para que nós tenhamos acesso garantido ao mundo espiritual. É necessário que tenhamos a túnica espiritual, como Kardec frisou, né? Que nós tenhamos, portanto, méritos para isso. Temos méritos para irmos para essas regiões mais felizes do mundo espiritual. Então, nós, diz aqui Kardec, serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo cedem ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Seremos cristãos se nós agimos contrariamente a tudo que o cristianismo prega, a tudo que o